É justo que uma vítima de violência doméstica familiar, psicológica, patrimonial e física custeie alimentos em prol do próprio agressor? Perguntando isso ao leigo, que não tem nenhum conhecimento jurídico, mas tem noção de justiça, ele vai responder imediatamente que não é justo. Mas é isso que acontece aqui no Brasil. O caso emblemático entre a apresentadora Ana Hickman e o ex-marido Alexandre Correia. Ana Hickman foi condenada a pagar alimentos compensatórios em favor de Alexandre Correia, pessoa que ela acusa ter agredido fisicamente, psicológica e patrimonialmente. Ela afirma que as empresas eram geridas por Alexandre Correia e essas empresas tiveram um déficit imenso. Foram encontrados documentos falsificados e uma série de outras acusações. No entanto, no processo de família, foram fixados alimentos compensatórios. É necessário entender isso, inclusive com um olhar crítico, e não só adotando como base a legislação nacional insuficiente, inclusive porque na legislação nacional não há previsão de alimentos compensatórios. A gente sabe que foi um instituto trazido do direito comparado, com base no princípio da equidade, que foi abraçado pela doutrina e jurisprudência. Se você quer saber mais, fique aqui comigo nesse vídeo. O processo ocorre em segredo de justiça, mas a imprensa divulgou que Ana Hickman terá de pagar R$15 mil mensalmente a Alexandre Correia, ao passo que ele terá de pagar alimentos em prol do filho no valor de R$4,5 mil por mês. É um terço do valor que ela terá de pagar ao marido. Isso não parece justo, em análise, lógico, perfunctória, uma vez que a gente não teve acesso aos autos do processo. Ele vai ter que pagar um terço do que recebe em prol do filho, sendo que durante a união ele não foi cerceado ou impedido de se aprimorar para exercer trabalhos, enfim. O fato que ele alega é que, em razão da concessão de medidas protetivas, ele teve de ficar afastado da administração das empresas e isso reduziu substancialmente a sua renda. Como advogada com perspectiva de gênero, a gente tem que ter uma visão do constitucionalismo feminista multinível. O que significa isso? Isso significa que a legislação nacional ela tem que ser analisada, evidentemente, de acordo com os tratados internacionais de direitos humanos. Afinal, a nossa Constituição ela tem uma cláusula de abertura e o STF já decidiu que os tratados internacionais de direitos humanos que não tenham atendido ao quórum especial previsto na legislação, hierarquicamente, eles são abaixo da Constituição, mas acima da legislação nacional. Portanto, o juiz, nessa decisão específica, pecou, porque ele não analisou a convencionalidade da legislação, da jurisprudência e da doutrina nacional em face de tratados internacionais de direitos humanos. Ora, se eu fui vítima de violência doméstica familiar, patrimonial, psicológica e física, obviamente que eu não devo ser obrigada, compelida a pagar alimentos ao meu agressor. Isso com foco na Convenção CEDAW e também na Convenção de Belém do Pará. São as duas principais normas internacionais de direitos humanos que podem ser suscitadas em situações como essa. Um aspecto muito importante é que há uma confusão, tanto na jurisprudência quanto no dia a dia, das pessoas em relação aos alimentos compensatórios. Os alimentos compensatórios, vamos dizer assim, que eles podem ser de dois tipos, né? As pessoas chamam de alimentos compensatórios esses dois tipos de alimentos. Primeiro, quando o juiz determina que parte dos rendimentos e frutos do patrimônio comum do casal sejam pagos ao marido, ao cônjuge que ficou cerceado da administração desse patrimônio. Tem gente que fala que isso são alimentos compensatórios. Esse tipo de alimentos compensatórios, eles são compensáveis quando da realização da partilha, ou seja, vai ser analisado isso posteriormente, vai haver uma compensação. Mas outra parte chama de alimentos compensatórios, os alimentos que são determinados para que haja a reparação, a equidade, ou que haja manutenção do padrão de vida do cônjuge separado. Se há um decaimento no padrão de vida dele, o juiz pode determinar que haja o pagamento de alimentos compensatórios. E esses alimentos aí não são compensáveis quando da realização da partilha. Normalmente eles são fixados por prazo certo, podem ser pagos de uma única vez ou em parcelas mensais, que parece ter sido esse o caso. É importante anotar que a recomendação 123 de 2022 do CNJ determina que os juízes, os tribunais, todo o judiciário, antes de proferir decisões, observem os tratados internacionais de direitos humanos e também a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ou seja, não é uma faculdade, é uma obrigação do juiz visualizar os tratados internacionais de direitos humanos. Eu visualizo que essa decisão específica viola direitos humanos da Ana Hickman.